Salmo 61, abra a sua Bíblia, por favor, nesse texto. Salmo capítulo 61. Você acredita que a palavra de Deus ainda tem feito mudanças e transformações no dia de hoje? Você acredita que a palavra do Senhor ainda tem transformado vidas? Amém? Você é uma testemunha disso? É outra pergunta. Que a gente acreditar que a palavra transforma, alguns de nós não temos dúvida. A pergunta é se eu sou uma testemunha viva disso, de que Ele transforma. Vocês podem olhar para mim e ver a minha vida, e realmente eu sou um testemunho que a palavra, o Evangelho do Senhor é transformador. E acredito muito, não nesse Evangelho do poder, mas eu acredito no poder do Evangelho. Então eu acredito sempre que quando esse Evangelho é pregado, é entoado, grandes coisas o Senhor faz. Salmo 61. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por Ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois Tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no Teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das Tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o Teu nome. Dias sobre dias, acrescentas ao rei, duram os seus anos gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o Teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Em João capítulo 11 tem um episódio de Jesus, quando ele é chamado por Marta e Maria por causa do adoecimento de Lázaro, seu irmão, até então no texto, amigo de Jesus. E Jesus ele permite que Lázaro morra. Sabe aquele Jesus que frustra as nossas expectativas? Aquele Jesus que quando a gente ora ele não vem? Conhece? Quando a gente ora assim, pede uma coisa, é só o silêncio como resposta? Conhece alguém que já passou por isso? Assim, esse Deus que não nos atende, a gente não sabe por quê. A gente faz tudo certinho, nós somos filhos dele, a gente ora e ele não responde. Pois é, João 11. Marta e Maria e o amigo dele estava doente. E elas oram, mandam chamá-lo. Ele escuta, chega lá 3 dias de atraso. E a distância é 50 quilômetros de onde Jesus estava. Não justifica 3 dias de viagem. Ele quis que Lázaro morresse. Decisão dele, chegar atrasado. Eu permito que morra. Eu frustro, aliás, o Evangelho, ele não é muito para atender nossas expectativas. O Evangelho ele tem o objetivo de destruir todas elas. E quando Marta recebe Jesus ali, Maria, naquele contexto de tanto sofrimento e de tanta decepção, Jesus chega diante do túmulo e manda tirar a pedra, e a palavra de Marta é: Senhor, não tira não, porque já cheira mal, porque já fazem 4 dias que ele foi sepultado. Não sei se você lembra, mas o que Jesus disse é: se creres, verás a glória de Deus. Eu já disse para você, eu vou repetir, que se você crer, você verá a glória de Deus. Não importa se eu cheguei atrasado, não importa. Se eu deixei morrer, não importa. Importa que se você vai crer ou não. As tuas expectativas sobre mim têm te atrapalhado muito. A questão é que você precisa saber de fato quem eu sou. Então, eu queria pegar esta frase de João 11:40, que é o texto. João 11:40 tem: se creres, verás a glória de Deus, nesse episódio que eu relatei para você. Então eu queria pegar essa frase, se creres, verás a glória de Deus, e aplicar no Salmo 61. E o meu objetivo é fazer esse acróstico creres. E trazer esse creres, para a gente refletir nisso. Cada letra, uma proposta. No Salmo 61, nós não vamos sair dele. E se depende de mim, se depende de nós, se o movimento do meu coração é esse, se eu crer, eu verei, e eu quero ver, eu necessito ver, o meu coração anseia por ver, me explica melhor o que é esse crer, me faz entender melhor o que é esse se creres verás. Então me diz o que é melhor, o que é esse crer afinal? Porque pode ser que eu esteja crendo e não vendo.
Ou eu não esteja vendo porque eu não estou crendo. E quando a igreja se reúne, que é a nossa proposta aqui, os que nos acompanham pela internet, a gente entender melhor, cada vez mais, a vontade de Deus para as nossas vidas, para que a nossa semana tenha um desdobramento segundo a sua vontade, importantíssimo demais a gente saber isso. Creres, conheça o Senhor com quem a gente está orando. Se creres, verás. Primeiro, versículo 1. A gente precisa conhecer o Deus para o qual a gente está orando. Qual é o Deus que você ora? Quem é Deus? A palavra que Davi usa é Elohim. Já ouviu? Isso é familiar nosso. Essa palavra Elohim é a mesma palavra de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus. No princípio, criou Elohim. No princípio, Elohim criou. E aqui Davi diz assim: ó Elohim, que escuta as minhas súplicas, que atende a minha oração. Davi, quando ora ao Senhor, ele ora para aquele que criou tudo, sustenta tudo, é dono de tudo e não deve satisfação a ninguém. Quando Davi vai orar, ora a esse Deus, que o fez somente no 6º dia à tarde, que criou tudo segundo a sua vontade, seu propósito, suas definições e sua soberania, não precisou de sugestão, orientação e nem intervenção de quem quer que fosse, porque foi somente a sua voz que tudo criou. É a esse Deus que Davi está orando. Então, quando nós oramos a um Deus que é Elohim, que Ele é o Criador, o dono de tudo, o Senhor de tudo, nós oramos como donos de quê? Nós oramos como proprietários de quê, afinal? Nós oramos dizendo que o que é nosso. Gente, nós acabamos de cantar que tudo é dele. Que há uma consciência nossa de um povo que adora o seu nome, de que nada, absolutamente nada é nosso. Nem filho. Isso nem filho. Nem as pessoas que nós amamos e estão passando por lutas, nem elas não são nossas. Porque qualquer coisa que eu colocar na plataforma da minha propriedade, eu me torno Deus sobre essa coisa. Então é um Deus orando a um outro Deus mais poderoso para fazer a vontade desse Deus mais fraco, porque o poder está com ele. Bom, isso não é Elohim. Quando eu oro a Deus, eu oro a Deus, o Senhor é o dono de tudo. O Senhor é aquele que... Esse é o Deus que a gente precisa conhecer, gente. Não é o Deus que nos atende quando a gente chama. Não é um Deus que se move quando a gente clama. Mas é um Deus que nos ouve quando nós oramos. Não é o Deus que obedece aos nossos comandos. Não é o anjo, o gênio que a gente esfrega a lâmpada e ele realiza os nossos desejos. Mas é Elohim. Ele que define. Ele que traça leis, Ele é que distinguiu e definiu espaços, tempos, moléculas, células, tudo. A cor do bico do tucano, que eu gosto de repetir, porque eu achei extraordinário, Ele que definiu as cores. É muito diferente quando a gente ora a um Deus que Ele é Senhor sobre tudo. A nossa oração é outra. As nossas expectativas dão lugar a uma adoração. As nossas angústias são trocadas por uma paz. As nossas aflições são substituídas por uma segurança. Há uma diferença grande assim quando a gente conhece alguém. Por exemplo, quando a gente conhece alguém, conhece mesmo, e a pessoa é gente boa. Deixa eu ver alguém aqui que é gente boa. Enfim, quando a gente conhece alguém que é gente boa, que a gente confia mesmo, não tem nada que desabone o caráter dessa pessoa. Gente, quando a gente escuta alguma coisa que pode ventilar a possibilidade dessa pessoa ter feito algo errado, assim com maldade, a gente já deleta isso. Porque a gente já conhece essa pessoa. Tipo assim, seu cônjuge. Eu sei que eu vou entrar num campo perigoso, mas seu cônjuge. Se tem uma coisa que você não pode ter dúvida, é que ele está do seu lado. Porque imagina estar dormindo com o inimigo, gente boa.
Você não sabe como é que vai amanhecer, se vai amanhecer. Você está dormindo com o inimigo. Agora imagina você estar dormindo numa segurança de que essa pessoa jamais vai me fazer dano e ela vai fazer tudo por mim. Isso aqui é segurança. Então, se essa pessoa errar, geralmente as mulheres, então quando erram, a gente tem certeza que foi simplesmente um erro. Mas não é uma afronta, não é um levante contra nós, porque nós já conhecemos muito bem essa pessoa, a ponto de ter a tranquilidade de dizer, maldade eu sei que não é. Pois é, isso é quando a gente conhece Deus. Se eu tenho certeza de alguém que eu não tenho dúvida do seu caráter, é Deus. Por isso que eu oro a Elohim. Nós fizemos uma lista de oração de pessoas que estão sofrendo muito. Mas se tem algo que a gente não põe em dúvida, é que Deus nos ama, apesar da quantidade de lágrimas que a gente derrame. Porque o seu amor não é questionado quando a gente sofre. A sua soberania não é questionada quando deu errado. O seu cuidado por nós não é questionado quando deu ruim, quando estragou, quando faliu, quando pegou fogo. Não, não, não. O que nós não, já de partida, a gente vai enfrentar todas as adversidades e lutas em adoração. Sabe por quê? Porque eu conheço o meu Deus. Ele não está contra mim. O seu amor não acabou com a pandemia. A sua fidelidade não é afetada por vírus nenhum. O meu Deus. Por isso que Ele me ouve e eu estou orando a um Deus. Sabe por que a gente desiste de orar? Não é porque as coisas são intensas sobre nós. É porque a gente desconhece o Deus que temos, gente. A vida frágil de oração, você pode colocar qualquer questionamento ou qualquer possibilidade, mas é desconhecimento de Deus. Porque se nós conhecêssemos Deus de fato como Ele era, a nossa oração nunca esfriaria. Nunca. Agora, se a gente tem o Deus que quando a gente chora, Ele atende, por isso que muitas vidas de oração hoje a gente não sabe mais aonde que ficou. Porque a gente aprendeu a ter um Deus que quando a gente grita, Ele atende, quando a gente chora, Ele vem, quando a gente ora, Ele obedece. Aí a gente se frustra, se decepciona, porque esse não é o Elohim. É um Deus segundo a minha imagem e a minha semelhança. Quer crer? Crer? Conheça. Conheça o Deus a qual você ora. Conheça o Deus para quem você está chamando de Deus. E outra, se Ele de fato é Deus e não um servo. Segundo, eu vejo nessa possibilidade desse texto, Maria, Marta aprenderam isso, né? Ele não é um Deus que quando a gente chama, Ele vem. Ele é um Senhor. Deixa morrer para ressuscitar. Deixa chorar para consolar. Deixa sofrer para se revelar. Deixa tumultuar para se apresentar. Deixa dar tudo ruim para transformar ali uma nova criatura. Deixa as desesperanças ruírem para que o Rei de toda glória seja exaltado. Esse é o nosso Deus. Segundo, reconheça você mesmo, é o reconhecimento pessoal. Então, para a gente crer, eu preciso saber quem Deus é, e segundo, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso reconhecer que eu não subo em todas as pedras. Senhor, me leva para esta pedra, porque ela é alta demais para mim. Final do versículo 2, Davi diz, Deus me leva para essa rocha, porque ela é alta demais para mim. Qual é a sua pedra hoje que você não consegue subir? Qual o monte que você não consegue subir? E que você até pensava que tinha forças? Quem sabe você era aquela pessoa que encarava tudo, que você dava conta de tudo, que você era muito forte. Mas quem sabe você tem aprendido com o tempo, e a gente chama isso de maturidade, de que nós não somos tão fortes assim, que tem muitas pedras, e muitas pedras, as coisas eu não consigo subir. Estamos morrendo no pé, ao pé. Davi, ele reconhece também, eu passei para o final do versículo 2, mas Davi ele está numa situação que faz com que as pedras sejam muito altas, e uma delas é um reconhecimento de que ele não está perto. É um reconhecimento que ele está longe. É um reconhecimento que ele está nos confins da terra, e ele diz, Senhor, mesmo que eu esteja nos confins da terra,
mesmo que eu clame no fim do mundo, mas o Senhor vai me ouvir. Eu não acredito que Davi esteja falando de uma geografia real, mas eu acredito que ele esteja falando de uma geografia espiritual. Quando nós estamos perto, mas nunca estivemos tão longe. Quando nós estamos cantando, mas nós nunca estivemos tão longe de adorar. Quando nós estamos orando, mas nós nunca estivemos tão longe de conhecer. Quando nós estamos na igreja, mas nunca estivemos tão longe de ser igreja. Mesmo que eu clame em lugares tão longes, eu posso clamar ao meu Senhor e Ele vai me ouvir. Posso estar no meu casamento, mas nunca estivemos tão distantes um do outro. Nunca estive tão longe da vontade de Deus. Nunca estive tão longe da presença do Senhor. Eu nunca estive tão longe da palavra do Senhor me transformando. Nos confins da terra. Isso não é uma geografia real, é geografia espiritual, gente. Davi, ele tem um reconhecimento. Muitos de nós, a gente não reconhece isso. Alguns de nós, dificuldade demais de reconhecer que nós estamos distantes. Aprendemos o rito, aprendemos o jeito, aprendemos o endereço, aprendemos como dizer aleluia e no lugar e na altura certa. Mas a gente sabe que nós estamos distantes. Nós sabemos qual foi a última vez que derramamos lágrimas na presença do Senhor pelo fato de estarmos na presença do Senhor. Onde fica a presença do Senhor? Quão distante? Davi, ele se reconhece fraco e frágil, porque Davi, ele tem essa certeza de que o seu coração não está em um outro estado que não seja depressivo. Eu estou no versículo 2, e Davi diz: o meu coração, Senhor, está cheio de uma depressão, ele foi abatido, mas eu estou orando. Davi, ele reconhece que as suas estruturas emocionais não são tão fortes assim. Davi reconhece que ele não é aquele que aguenta o tranco da vida sem abalar. E um homem segundo o coração de Deus, ele ora dizendo: Deus, tão longe eu estou, tão abatido eu estou, e tão pequeno eu sou, porque tem rocha que eu não consigo subir. Muitos de nós, eu já disse para vocês que um dia eu fiz um turismo, e eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, e 14, 15 anos de idade. Eu era bonito, gente, nessa época. E eu fiz um turismo, e eu gastei muito mais do que deveria, do que tinha, e eu gastei tudo na ida, e eu esqueci que tinha a volta. E a viagem era 2.000 e poucos quilômetros. Então, dormir, jantar, almoçar, tomar café, na estrada, ônibus. E eu gastei tudo na ida. E na volta, eu fiquei com como se fosse R$5 na carteira. E as pessoas perguntavam: você quer comer alguma coisa? Claro que não. E eu não sei se as pessoas estavam me vendo tão desfalecido, já assim: Clétis, vamos jantar, a gente paga para você. Estou sem fome. E teve um dia que minha irmã, ela nessa viagem, ela chegou e disse assim: Clétis, você tem R$5 que me empreste? Gente, vocês precisavam ver a pose, abrindo a Claro, minha irmã, por cima, superior, abre a carteira, tira os R$5, que todos vejam que eu não sou um mendigo, está aqui, ó, 5, fiquei sem nada, morrendo de fome. Não reconhece que você é limitado, não reconhece que você é fraco, não reconhece que você quebrou espiritualmente. Não reconhece que você está distante de pessoas que te amam, ou que pelo menos você deveria amar. Não reconhece que você está se distanciando da sua família, da sua igreja, do seu Deus. Você é uma pessoa que está se isolando. Aliás, se não, sempre foi muito isolado. Isso é soberbo. Você não dá conta. Sabe Pedro? A diferença de Pedro para Judas é que Judas, ele morreu de pé. Mas Pedro, assim que começava a afundar, ele dizia: Senhor, me salva, porque só tu podes me levar para uma pedra mais alta que eu não posso subir. E quando ele disse: me salva, e estendeu a mão, o Senhor o retirou e trouxe de novo para a superfície da vida.
Só aqueles que gritam, Senhor, me salva, são aqueles que creem. Porque tem gente, e muita gente, que vai morrer de pé, mas não enverga. Está bem? Estou bem. Está com fome? Não. Você precisa orar mais, estou orando. E pagando sapo para o povo. Isso não é crer. Isso é aparecer. Isso é parecer. Terceiro, envolvimento. Verso 3 e verso 4. Queres crer? Eu já disse que vocês têm que crer, senão vocês não verão a glória. Eu vejo o verso 3 e o verso 4 como um envolvimento. Há uma realidade desse envolvimento em amor com o nosso Deus. E o verso 3 e o verso 4, Davi diz assim, porque o Senhor tem sido... Mas espera aí, você está pedindo, eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo apenas que ele me ouça, eu não pedi nada. O que foi que Davi pediu nesse texto? Nada. Ele só disse, ouve a minha súplica, atende a minha oração. A única coisa que ele pediu é que ele disse que depende dele. Mas isso não é pedir, isso é um reconhecer. Mas o que ele cita no versículo 3 e 4, o Senhor tem sido, o Senhor não deixou de ser, e eu não estou pedindo para que o Senhor um dia se torne. O Senhor tem sido o meu refúgio. Isso é um relacionamento de amor. Eu tenho me escondido debaixo das tuas asas, tem sido o meu abrigo. O Senhor tem sido um Deus presente, tu em mim e eu em ti. Porque se pegarem no Senhor, pegue em mim, e se me afetarem, acertam em ti. Porque agora eu estou em ti e o Senhor em mim. Isso é um relacionamento de amor. Isso é crer. Não é uma rocha tão alta que eu não possa subir, que eu saí do lugar onde eu nunca poderia ter saído. O Senhor é o meu abrigo. Eu estou enfrentando muitas lutas e derramando muitas lágrimas e sentindo dores que eu nunca senti, mas abrigado, nunca desabrigado, nunca debaixo, nunca longe dessas asas, nunca. É aqui que a gente vive, é nesse relacionamento de amor do qual a gente nunca sai, gente. E é interessante que mesmo aqui nós temos depressão. É interessante que mesmo aqui nós temos rocha que a gente não sobe. Mesmo aqui a gente se afasta. Mas aqui a gente ora. Há um envolvimento de reconhecer que o Senhor nunca o deixou. Que o Senhor nunca soltou a sua mão. Ele não, gente, e Deus não prepara um refúgio para a gente. Ele é o nosso refúgio. Deus ele não providencia um refúgio. Deus ele não providencia asas para nos abrigar. Ele é quem nos abriga. A gente precisa de quê, afinal? É refúgio, é torre forte. E Davi, pelo que ele fala, Deus não foi um momento na vida dele. Deus é presente na vida dele em todo momento. Porque o Senhor tem sido refúgio. E o Senhor tem sido contra o inimigo uma torre forte. O desejo dele é assistir no seu tabernáculo para sempre, na sua tenda para sempre, e o esconderijo das tuas asas é onde ele se abriga. Isso é um relacionamento de amor. Porque se o Senhor me fizer subir na montanha que eu estou tanto precisando, eu não vou sair debaixo das tuas asas. Porque eu quero habitar na tua tenda para sempre. Esse é o meu desejo. Eu não estou com objetivos que não sejam o Senhor. Eu não tenho um alvo que não seja o Senhor. Eu não tenho um projeto que não seja estar mais perto do Senhor. Amém, irmãos? Esse é o projeto de quem crê. Quem crer não usa Deus para chegar em algum lugar. Não tem monte. Tem reconhecimento que nós somos frágeis, mas em cima do monte estaremos debaixo das asas. Interessante que essa expressão, debaixo das asas, Davi já cita no Salmo 19, ele já cita isso. Jesus cita isso quando se refere a Jerusalém. Lucas capítulo 13, 34, Jesus disse, como galinha, eu queria juntar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Usa a mesma expressão de acolhimento, da fragilidade de um passarinho e de um poder cuidador de uma mãe. É isso que Deus quer fazer com a gente. É esse projeto que Deus tem para nós. Em quarto lugar, a gente precisa tanto aprender a se abrigar em Deus, gente.
Deixa eu repetir de novo. Você precisa, eu preciso, nós precisamos aprender a nos abrigar em Deus. A gente precisa aprender isso. Porque a gente está se garantindo demais. A gente está forte demais. A gente está escalando todas as rochas. Alguém sussurrou no seu ouvido uma coisa que não deveria e você talvez acreditou. Por isso que muitos de nós estamos prostrados. Versículo 5. Quer crer? Creres? Então entenda a resposta da graça no versículo 5. Versículo 5 eu acho extraordinário, porque Davi, percebe? Deus ouviu ou vai ouvir? O Senhor ouviu. Então o Senhor ouviu, ó Deus, tu ouvistes os meus votos, e o Senhor me deu a herança dos que temem o teu nome. Lemos aqui Efésios no início do culto. O Senhor já me deu a herança. Gente boa, Deus já nos deu a herança. Eu não posso pastorear uma igreja, eu não posso deixar de dizer para você e para todos que nos acompanham, nós não somos mendigos espirituais. Nós não precisamos estar nos apertando e nos esmagando, nos espremendo em nenhum palco para receber a oração de nenhum pastor. O Senhor já resolveu a nossa vida, o Senhor já deu a herança daqueles que te temem. O Senhor me ouviu e o Senhor me deu a minha herança. Não me dará. Não é uma questão céu, é uma questão vida. Quer entender como é vida? Salmo 73. Salmo 73, um dos salmos que mais expõe a crise humana de não ter aquilo que queria, de invejar aqueles que têm. Asaf, a gente volta e meia repete esse salmo. E no final, no Salmo 73, Asaf, ele chega a um reconhecimento que ele estava embrutecido, ele era um ignorante, ele era um irracional, porque ele estava invejando os ricos, e para ele era sofrimento todo dia, o dia todo, e ele não entendia, porque guardava o coração puro, ele era fiel ao seu Senhor, e era um sofrimento que não saía dele, e ele não entendia. E o Salmo 73 representa esses corações, que não estão entendendo por que tanto sofrimento sobre mim, enquanto ímpios, ladrões, bandidos se dão bem, nem Covid pega. Mas Deus, cadê o Senhor? Esse é o Salmo 73. E quando ele vai dizer que ele era um irracional, um animal diante de Deus, por quê? Porque ele disse, Senhor, tu és a minha herança. Eu estou me animalizando. Porque quem mais eu teria no céu? Quem mais eu teria na terra? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a minha herança para todo sempre. O Senhor deu a herança para aqueles que te temem. Que herança? Nós estamos esperando bênçãos, estamos esperando coisas materiais, estamos esperando o quê? Mas que herança? Quando nós cantamos que tudo é dele, então que herança? Se nós entregamos tudo para ele, o que é que fica? Tudo. Porque o que a gente entregou para ele era nada. E era dele. E ficou tudo. Porque tudo sem Deus é nada. E nada com Deus tudo. Então o Senhor já me deu a herança. Dei, eu mesmo. Preciso de mais alguma coisa? Tem alguma coisa faltando? Quero ler alguns textos com vocês que estão aqui projetados. Como essa visão no Novo Testamento ela era aguda. Aqui na tela aqui a gente acompanha aqui os textos. Está pequeno, né? Dá para ver? Vou ler aqui. Romanos 8,17, serei rápido. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de quem? Pouca coisa, né? E co-herdeiros com Cristo. O que Cristo herdar, nós também herdaremos. Que é isso? Aquele que criou os céus e terra, aquele que tudo é dele, nada que foi feito não teria sido feito se não fosse por ele. Nós herdaremos tudo que ele herdará, tudo. É co-herdeiro.
Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Efésios 3:6, a saber que os gentios, o povo lá do DF, que não são judeus, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Tito 3:7, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Hebreus 6:17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa que os seus propósitos não sofrerão mudanças, ele se interpôs com o julgamento e deu a si mesmo como garantia. Porque se teve uma coisa que Deus usou como garantia, foi a sua palavra. Eu não posso mentir, e eu estou dizendo, você é meu herdeiro. E Tiago 2,5, eu acho extraordinário esse texto, e a perspectiva de Tiago: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. E Salmo 61, o que Davi está dizendo, gente? O Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu e me deu a herança que Ele dá para todos aqueles que o amam. Meus irmãos, isso é crer. Nós não somos mendigos. As nossas orações não são mais de pedintes. As nossas orações são de gentes completas, satisfeitas, como herdeiros. Não como os fora da casa, não como os trabalhadores da fazenda, mas como os proprietários do imóvel. A nossa oração muda, a nossa visão muda, a nossa adoração muda. A gente tem cura quando a verdade chega e nos liberta de algumas cadeias que nós tínhamos e até de mentiras infernais que nos prendíamos, dizendo que nós éramos ilegítimos, dizendo que nós não temos participação na herança, dizendo que se você se esforçar bem muito, pode ser que você vá para o céu, mas sem muitas regalias lá em cima, porque quem vai para o céu mesmo e vai ser muito beneficiado será o pastor. Vocês não acreditam ainda nessa idiotice, gente? Que a minha oração tem mais poder que a sua, que a gente está em níveis diferentes. Onde está dizendo nesse texto que a gente tem níveis diferentes? Quinto, entendimento do reino, verso 6 e verso 7. Davi não está falando dele, Davi não está dizendo que é o seu reino que vai durar para sempre. Davi não pode estar dizendo que o seu reino serão acrescentados anos, gerações após gerações. Não é possível, porque Davi, pelo menos nisso, ele era inteligente. Ele sabia que ele não seria eterno, e ele está falando aqui de um reino eterno. E de que reino ele está falando? Daquele que iria sucedê-lo no trono e na sua genealogia. Estabelece, Senhor, esse aqui. Então eu não estou falando do meu reinado, eu estou falando de um reino. Irmãos, para crer, abra mão do seu reinado e exalte o reino do Senhor na seguinte oração: venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, o meu reinado. Eu quero abrir mão hoje à noite. Eu não quero reinar sobre nada e sobre ninguém, porque eu quero que seja o teu reino estabelecido sobre a minha vida e sobre todos. Vem, Senhor, e reina sobre o meu lar. Vem, Senhor, e reina sobre o meu coração. Vem, Senhor, e reina sobre a minha vida, a minha história e o meu amanhã. Reina sobre o meu passado. Reina sobre as minhas esperanças e expectativas. Reina, Senhor. Que seja estabelecido para sempre o reino de Jesus. Onde? Só tem um lugar que essa oração vai fazer sentido: se for em mim. Porque ele vai estabelecer para sempre e vai. Isso aí eu não precisava orar para isso. É como se eu pedisse para que o Espírito continuasse santo. Está aí uma coisa que você não precisava orar. Senhor, eu quero te pedir que o Espírito não desista, que ele continue perseverando, orando, que ele não deixe de ser santo. Está aí uma oração que você não deveria perder tempo. Mas muitas das nossas orações estão parecidas com isso. Jesus, Tu és o Senhor. Você não precisava orar. Eu quero saber se eu sou seu Senhor. Tu és o Deus entronizado. Tá. Você vai começar a orar que horas, filho? Que eu sei. Que eu quero saber se você me tem como rei.
querer me engabelar, querer fazer uma médiazinha comigo em oração, companheiro. Querer encher minha bola. Deus reina para sempre. É claro que eu vou reinar. A minha pergunta é se você vai escrever esse Salmo 61. Porque aqui termina o Salmo dizendo de uma satisfação plena. Então, e ele encerra o Salmo e nós encerramos a palavra, a mensagem. Assim, desta forma, com essa proposta aqui de um conhecimento de um Deus, de um reconhecimento pessoal, de um envolvimento com muito amor, de uma resposta da graça que Ele já me deu a herança, de um entendimento de um reino que eu preciso ter, e este reino é de Jesus e não o meu reinado, eu terei uma satisfação plena. E essa minha satisfação plena me fará um poeta de quem Deus é e do que Deus faz, porque eu comporei salmos. Eu não terei uma vida para reclamar, eu tenho um Deus para adorar em toda a minha vida. Então, para sempre, eu adorarei o meu Senhor e eu vou cumprir dia após dia os meus votos que estão completamente entrelaçados com os teus propósitos. Esse vai ser o meu projeto de vida. Davi, qual é o teu projeto de vida? Cumprir os propósitos do meu Deus. Farei os votos que eu prometi. Terei palavra para o meu Senhor. Terei envolvimento, terei compromisso. A minha vida será entregue. A minha inteligência, a minha criatividade, a minha sabedoria, eu quero usar para compor salmos que o glorifiquem. E toda a minha força será para honrar o seu nome. Esse é o meu projeto de vida, não tenho nenhum outro projeto além desse. Gente boa, se o Senhor não for a nossa satisfação plena, nós nunca o encontraremos. Porque a gente está com muita fome de outras coisas, desejo de outras coisas, interesse em outras coisas, projeto em outras coisas. Sabe por que nós estamos passando uma crise vocacional na igreja? Porque as pessoas estão ocupadas demais com outros projetos. Sabe por que nós estamos tendo carência de obreiros sendo levados para campos de missões? Porque os pais ensinaram para os filhos que projetos pessoais são mais importantes do que os projetos eternos. Se um filho chegar para o pai e dizer: o Senhor está me chamando para o campo missionário, esses pais vão entrar em colapso. Porque estão criando filhos para serem ricos, não para serem bem-aventurados. Porque o Senhor não nos satisfaz mais. A gente se perdeu, gente. A gente se perdeu. Então o Senhor não é mais o dono de tudo. O Senhor não é o Elohim. Não. O Senhor é alguém que vai atender aquilo que eu preciso. Por isso que as carências hoje, vocacionais, não é porque Deus parou de soprar. É porque as velas estão todas baixas. E os motores da presunção estão ligados. E a gente não depende mais do vento do Espírito. A gente está com os nossos motores e somos os próprios pilotos da embarcação. E o vento do Senhor está soprando e as nossas velas baixas. Minha oração é que Deus tenha falado com a gente. Se creres, verás a glória de Deus. Automaticamente o contrário é verdade. Se não creres, sempre terá uma pedra no local onde eu iria fazer um milagre. Será se hoje não seria o dia de decisão? Quero encerrar e convidar você a gente orar. Será se hoje você não poderia tomar uma decisão e dizer: eu quero recomeçar. Eu quero voltar aos lugares distantes, dos lugares distantes. Eu estou longe e preciso voltar e voltar hoje. Eu quero que o Senhor me leve hoje aos lugares que eu não estou conseguindo subir. Eu reconheço que eu sou fraco. Eu quero ter uma história com Deus, sabe? Quantos hoje aqui nesse lugar, o que estamos acompanhando pela internet, não tem história com Deus? Sabe quem Deus é? O Senhor tem sido o meu refúgio. Verdade.
Você tem essa história para contar? O Senhor tem sido meu abrigo. Quero ter essa história de amor com meu Senhor, sabe? Será que hoje à noite Deus não está falando com a gente, dizendo: ei, se creres, verás. Quem sabe hoje a gente tomar uma decisão e dizer: eu quero deixar de ser tão inconstante. Quero habitar nesse Deus e nele ser a minha habitação. Eu quero parar de desejar tanta coisa e tomar posse da herança. Quero sair da condição do carente, do que se compara com os outros, do que não se acha tão abençoado, o outro é que é. Deu errado para você, meu irmão. Deu errado para Marta e Maria. E o que o Senhor disse para eles foi: se você crer, você verá a glória de Deus. Eu fiz morrer. Eu não cheguei na hora porque eu não quis chegar na hora. E assim você verá a minha glória. Eu quero compor salmos. Quem sabe hoje é uma decisão e saiamos daqui hoje à noite no desejo de sermos compositores de salmos. Eu quero salmodiar ao meu Deus. Quero convidar você a orar. Se essa é a sua decisão, se essa é a nossa decisão, vamos orar juntos, para que o Senhor derrame sobre nós o seu poder e esse poder do Evangelho, e que tenha todo sentido a gente ter vindo para cá.